Olá, boa tarde, como vocês estão? Agradecer hoje nessa linda quinta-feira, já chegando no finalzinho de semana, ao nosso Deus por mais um dia. Agradecer a todas as famílias pela ajuda, pela participação, pela colaboração de todos vocês e agradecer primeiramente a vocês, principalmente, né? Pô, estão 10, estão show pela participação, pelas chamadas em vídeos, pelas aulas no WhatsApp, vocês estão 10, certo? Então, vamos continuar assim, que já termina o ano e a gente não sabe realmente quando volta e vamos ter todos os cuidados, tá? Lembra o que vimos ontem sobre a peste negra? Então, se a gente não tiver cuidado com o coronavírus, pode acontecer a mesma coisa, passarem anos e anos e anos para poder controlar essa pandemia. Então, vamos ter cuidado para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com a peste negra, tá certo? Continue com os cuidados de higiene, com tudo isso que nós iremos sair dessa. Deus é maior e a gente vai se cuidar. Então, hoje, na aula de geografia, nós iremos ver um pouco e revisar mais ainda sobre os mapas, regionalização, as regiões do Brasil, continentes, oceanos e mares. Vamos reforçar mais um pouquinho este conteúdo. Vimos que os continentes são grandes extensões de terras imersas, limitadas por águas e mares e oceanos. Somados, nós temos 6 continentes. Nós temos a África, a América, a Antártida, a Ásia, a Europa e a Oceania, que, juntando todos, eles possuem extensão territorial de 149.440.850 quilômetros quadrados, de dimensão que representa mais ou menos 29,1% da superfície da Terra. Então, através das pesquisas, os cientistas afirmam que a atual configuração da superfície terrestre foi estabelecida aproximadamente há 60 milhões de anos. Por quê? Por um processo de deslocamento da crosta terrestre. Em decorrência dela, o planeta adquiriu os 6 continentes que possuímos atualmente. Como não tem nenhum globo, então acredita-se que, como ele era tudo lá fechado, né? Tudo juntinho, no que aconteceu aí, esse processo de deslocamento, né? Que teve como fosse deixa eu ver assim, um vulcão enorme, um terremoto enorme, gigantesco. Aí a terra coladinha, ó, e cheio em volta de água. Aí eles foram deslocando, ficou cada um no lugar, certo? Então eles acreditam nisso daí, que houve um deslocamento de terra que houve entre eles. E vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles e onde se localizam. E vamos conhecer também os oceanos e os mares. E agora, como a gente já viu os continentes, a gente sabe que os oceanos são delimitados pelos continentes, portanto, constituem um corpo de água obstruído por uma porção de terra. Os mares são, na verdade, uma parte do oceano, que ocupa uma área reduzida tão profunda e cercada por terra. Então, mar é a massa de água salgada que corresponde à extensão do oceano. Então, oceano gigantesco, enorme, e mar é apenas uma porcentagem dele, uma porção. E a gente tem aí os oceanos, tá certo? Nós temos o Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Glacial Ártico, Oceano Glacial Antártico, tá certo? Então, tem todos os oceanos e vamos ver mais um pouquinho para conhecer um pouco mais sobre a nossa história, conhecer um pouco mais sobre o nosso país, o nosso mundo. Então, como nós vemos aí que os continentes são as grandes extensões de terras imersas, limitadas por águas e mares, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os continentes. Então, os continentes, eles são as suas divisões no espaço terrestre, elaborada pelo homem para melhor compreendê-lo.
Então, trata-se de quê? De grandes massas de terras que são separadas pelos oceanos, como os vimos. Então, assim, de acordo com o que foi que o homem fez. O homem pegou e dividiu o mundo em 6 continentes, certo? Ele dividiu no continente da América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. Então, ele dividiu o continente em 6. E nós moramos no continente americano, sendo que o Brasil faz parte da América do Sul. Moramos num país chamado Brasil. Olha como é interessante. Moramos em Campina Grande, uma cidade, um município, que está no estado da Paraíba, que faz parte da região Nordeste, que está no país Brasil, que está no continente americano, olha que lindo, e que faz parte do mundo. Então, começamos enormes, terminamos numa pequena porçãozinha, tá certo? Então, são aí os 6 continentes e que vocês não esqueçam. América, ou americana América, continente europeu, América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. São 6 continentes que nós temos, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho mais ainda do nosso país. Então, para fazer melhor essa divisão aí do continente americano, o que foi que aconteceu? Nós estamos no país Brasil. O continente americano é dividido em vários países. E nós estamos aí no continente americano, estamos num país chamado Brasil. Quando pegou o mapa do Brasil, o que foi que aconteceu? Vou mostrar para vocês. Então, para poder fazer essa divisão aí e entender um pouco sobre a divisão e o grande espaço territorial, tiveram critérios previamente estabelecidos em áreas menores, que passamos a chamar elas de região. Então, cada região ela se diferencia de outras por apresentar suas particularidades, seja relevo, hidrografia, vegetação. Então, tudo isso aí foi dividido. Então, aqui nós temos o mapa do Brasil. O Brasil, ó, é banhado pelo Oceano Atlântico. Fazemos parte do continente americano, tá certo? Da América, continente americano, e moramos na América do Sul. Então, aqui o Brasil, ele está dividido em 5 regiões, ó. Essa verde, região norte. Essa daqui, que é o amarelinho assim mais escuro, região nordeste, que é onde nós moramos aqui, ó, na Paraíba. Essa aqui marronzinha é a região centro-oeste. Essa rosa, roxinha aqui, ó, região sudeste. E essa amarelinha, região sul. Então, o Brasil está dividido em 5 grandes regiões: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, para fazer a melhor compreensão do nosso país, ele foi dividido por região de acordo com hidrografia, relevo, vegetação. Então, tudo isso aí foi analisado para poder fazer essa divisão. A vegetação da região, hidrografia, vegetação, relevo da região norte é diferente da nordeste, que é diferente da centro-oeste, que é diferente da sudeste, que é diferente da região sul. Clima, então tudo isso aí é diferente de uma região para a outra. Então vamos conhecer um pouquinho mais agora nas atividades relacionadas aí que vocês irão fazer agora e vou mostrar que estão craques, estão 10 no mapinha que vocês estão e vão seguir as orientações de tia Adriana para poderem fazer. Então, um beijo enorme para vocês, certo? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais e vamos agora colocar em prática tudo que nós sabemos. Beijos, até a próxima aula!